Eu achei que estava ficando louca quando decidi esconder aquela câmera no sensor de fumaça da sala. Sabe aquela intuição de mãe que grita no seu ouvido dizendo que tem algo errado? Pois é, eu achava que a babá estava roubando comida ou talvez tratando mal meus filhos quando eu virava as costas. Mas o que eu vi na tela do meu celular, a 300 quilômetros de casa, num quarto de hotel frio, foi muito pior do que qualquer pesadelo. Não era só um caso amoroso. O meu marido e a mulher que eu coloquei dentro da minha casa não estavam apenas no meu sofá. Eles estavam com os passaportes na mesa. Eles estavam planejando levar os meus filhos para fora do país enquanto eu estava trabalhando para sustentar aquela casa. Se eu não tivesse ligado aquele aplicativo naquele exato segundo, eu nunca mais teria visto o rosto dos meus filhos. E o mais irônico é que eu banquei cada centavo dessa traição sem desconfiar de absolutamente nada. Eu sou a Mariana, sou gerente de vendas de uma distribuidora de alimentos. Isso significa que eu passo muito tempo na estrada, visitando clientes em outras cidades, garantindo o sustento da nossa família. O Ricardo, meu marido ou ex-marido, tinha uma pequena loja de revenda de peças de moto. Mas o negócio dele nunca ia muito bem, então a maior parte das contas caía nas minhas costas. E a gente tinha a Jéssica. A Jéssica era a nossa babá há quase 2 anos. Ela era uma menina jovem, 20 e poucos anos, estudante de pedagogia, com aquele jeito doce que conquista qualquer criança. Meus filhos, o Lucas, de 5 anos, e a Bia, de 3, amavam ela. E eu tratava essa menina como se fosse minha irmã mais nova, dava roupas minhas que eu não usava mais, pagava Uber para ela não ir de ônibus tarde da noite, dava bônus no Natal. Eu confiei a vida dos meus filhos a ela. Nos últimos meses, porém, o clima em casa estava estranho. O Ricardo estava distante, mas ao mesmo tempo estranhamente prestativo com as crianças. Ele, que nunca sabia onde estava a carteira de vacinação, de repente queria saber onde estavam os documentos de identidade das crianças. Ele me perguntou um dia com uma casualidade que hoje me dá arrepios. Ele disse assim: "Amor, onde você guardou as certidões de nascimento do Lucas e da Bia? Preciso ver um negócio do plano de saúde." Eu, na correria do dia a dia, entreguei a pasta para ele e nem questionei. E a Jéssica começou a ficar folgada, mas de um jeito sutil. Ela me respondia com ironia, trocava olhares com o Ricardo quando achava que eu não estava vendo. Eu tinha a sensação de que eu me sentia uma intrusa na minha própria casa. Chegava cansada do trabalho e parecia que eu estava atrapalhando a rotina perfeita que eles tinham com as minhas crianças. Mas logo depois começava a pensar imaginando que o cansaço estava me fazendo ver coisas que não existiam. Sério. Até que eu comecei a ficar com a pulga atrás da orelha uma semana antes da minha viagem para uma convenção em São Paulo. Eu cheguei em casa mais cedo e peguei o Ricardo e a Jéssica na cozinha. Eles não estavam se beijando, nada disso, mas eles estavam sussurrando, com as cabeças muito próximas, debruçados sobre o notebook dele. Quando eu entrei, o Ricardo fechou o notebook com uma força desnecessária. Ele sorriu. Aquele sorriso falso que eu comecei a odiar, e disse: "Oi, amor, a Jéssica estava me ajudando a escolher um presente surpresa para você." Eu achei aquilo muito estranho e fingi que acreditei. Mas eu senti um embrulho no estômago que não tem explicação. Eu comecei a sentir que tinha algo errado, mas minha mente foi para o lugar mais óbvio: traição. E eu pensei: se ele estiver me traindo com ela, os dois vão me pagar. 2 dias antes da viagem, eu comprei uma daquelas câmeras espiãs que parecem um carregador de celular e outra minúscula que escondi no alto da estante da sala entre uns livros. Eu me senti culpada fazendo aquilo. Me senti a mulher louca e ciumenta que não confia no marido. Mas eu queria saber se eles realmente tinham um caso ou se eu estava ficando louca. O Ricardo, enquanto isso, estava um amor. Ele fez minha mala, disse que eu precisava relaxar, que ele e a Jéssica cuidariam de tudo. Ele disse, olhando nos meus olhos: "Amor, vai tranquila, aproveita a convenção, as crianças vão ficar ótimas." Mal sabia eu o que ficar ótimas significava na cabeça louca dele. Bom,
Eu viajei na terça-feira de manhã. O dia todo eu fiquei com o aplicativo da câmera fechado no celular, com medo de abrir e ver meu marido beijando a babá. Eu não queria ver, eu estava adiando a dor. Mas na quarta-feira à noite, no hotel, depois de um dia exaustivo de reuniões, eu não aguentei. O silêncio do quarto de hotel era ensurdecedor. Eu peguei o celular, conectei no Wi-Fi e abri o aplicativo de monitoramento. A imagem demorou uns segundos para carregar e, quando apareceu, a sala de casa estava iluminada apenas pelo abajur. As crianças já estavam dormindo. E lá estavam eles, Ricardo e Jéssica. Eles não estavam se beijando, nada disso. Eles estavam sentados no chão, rodeados de malas. Malas grandes, não malas de quem vai passar o fim de semana na praia. Eu aumentei o volume do áudio no máximo, colando o celular no ouvido. O coração parecia que ia sair pela boca. Eu ouvi a voz da Jéssica clara como cristal. Ela disse: "Você tem certeza que ela só volta na sexta-noite?" E o Ricardo respondeu com uma frieza que me gelou a alma. Ele disse: "Tenho. A gente tem tempo sobra. O voo sai de Guarulhos amanhã às 5 da manhã. Quando ela chegar, a gente já vai estar longe." Eu comecei a tremer tanto que quase derrubei o celular. Voo? Longe? E então veio a frase que destruiu o meu mundo. Ele perguntou: "E se as crianças chorarem no aeroporto pedindo a mãe?" O Ricardo riu. Ele riu e disse: "Eu já dei aquele xarope para eles dormirem pesado. Eles vão acordar só quando a gente estiver fazendo a conexão para o Paraguai. De lá a gente sobe." Eles iam sequestrar os meus filhos. Não era só uma traição. Eles iam roubar os meus filhos e fugir para outro país. O Ricardo estava roubando o dinheiro que a gente tinha na conta conjunta e levando as crianças para viver com a amante fugitiva. Eu não pensei, eu não raciocinei. Eu liguei para a polícia da minha cidade imediatamente, gritando, histérica. Eu disse que havia um sequestro em andamento na minha casa. Depois liguei para o meu irmão, que mora a 10 minutos de lá. Eu assisti tudo pela tela do celular. O tempo parecia não passar. Eu vi quando eles fecharam as malas. Eu vi quando eles foram pegar as crianças no quarto. E eu vi quando a porta da sala foi arrombada pela polícia e pelo meu irmão. Ver o Ricardo sendo algemado no chão da minha sala, enquanto a Jéssica gritava dizendo que era um engano, foi a cena mais dolorosa e satisfatória da minha vida. Meus filhos acordaram assustados, mas estavam seguros nos braços do meu irmão. Eu peguei o primeiro voo de volta, chorando a viagem inteira. Hoje tento processar eles por sequestro, mas tá complicado porque ele é o pai e tá alegando apenas que ia passar uns dias na praia com os filhos e a babá. Agora, a cicatriz que ficou em mim, essa não tem tribunal que resolva. Eu olho para os meus filhos dormindo e penso que, por causa de um aplicativo, por causa de uma desconfiança boba, eu salvei a vida deles. Mas a dúvida me consome todas as noites. Será que eu falhei como mãe e esposa por não ter percebido que a bondade excessiva da babá era, na verdade, uma armadilha para roubar a minha família? E se você estivesse no meu lugar, vendo aquela cena pela tela do celular, você teria tido sangue frio ou teria desmaiado de dor como eu quase fiz? Gente, respira fundo comigo porque essa história é de revirar o estômago. Agora eu te pergunto com toda sinceridade. Se fosse com você, qual seria a sua reação ao ouvir aquele áudio? Você teria perdoado ou faria de tudo para ver eles na cadeia? Me conta aqui nos comentários, eu preciso saber a sua opinião. E se esse relato te deixou chocado, se inscreve no canal agora. Deixa o like e compartilha esse vídeo com todo mundo, porque é um alerta que todos precisam ouvir.